Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo aqui vai ser um pouco prático, vai ser um vídeo curto e sem cortes. É uma dica prática de como você seleciona a sua linguagem de programação para começar a estudar, tá? E de cara eu falo que é uma tarefa difícil e que não tem uma resposta muito prática, mas que eu queria exemplificar aqui como funciona mais ou menos a carreira de um desenvolvedor para você conseguir selecionar a sua linguagem e começar a estudar. O mercado, obviamente, muda o tempo todo, então você tem que ficar ligado enfim, nessas dicas aqui que eu vou passar para ficar renovando de vez em quando, tá? Pelo menos para quem está começando na carreira, né? E aí quem já tem um pouco mais de experiência, é importante entender que os cenários mudam, mas os fundamentos ficam, né? E aí você vai traçar uma carreira, uma stack não só de linguagem, mas de tecnologias, em que você vai sempre caminhar nessa direção, tá? A menos que você queira mudar radicalmente aí de carreira, sair de, sei lá, mobile e ir para games, ou sair de, não sei, back-end e ir para games, né? Que são mudanças aí muito, né, totalmente contrárias, né? Mas em geral, como é que, né, o que eu recomendo sempre quando me pedem qual linguagem de programação estudar, tá? As empresas, elas funcionam, né, ou elas estão separadas, geralmente, por eu botei aqui como tiers porque é o termo mais comum, mas basicamente são as faixas, né, das empresas, tá? E essa faixa vai determinar, claro, além de um monte de coisa relacionada à tecnologia, basicamente ela vai ditar a relação entre candidatos e uma vaga que ela abre, tá? Então, as empresas que estão embaixo, né, as de Tier 3, que tem menos candidatos por vaga aqui, elas são empresas que estão disputando talentos regionais. São empresas que estão na sua região, na sua cidade, né? Aqui, por exemplo, no meu caso, que eu moro na Grande Florianópolis, é uma região de 5 cidades aqui que englobam uma série de empresas, né? Mas na sua cidade pode ser que não seja a realidade, pode ser que uma cidade só represente sua região. E aí, as de Tier 2 elas passam a disputar talentos estaduais e até nacionais, né? Então, são as empresas que estão contratando remoto no Brasil, as empresas que estão, talvez, assim, mais localizadas em São Paulo, e que estão disputando, né, talentos de todo o Brasil. E depois elas avançam para a faixa um, né, Tier 1, que são empresas que estão disputando talentos internacionais, tá? Eu separei alguns exemplos aqui para a gente ver. E de Tier 3 aqui, eu tentei não botar nenhuma porque não, né, vai depender da sua região, é claro. E se eu trouxer aqui, talvez você fique boiando. Mas as de Tier 2, eu separei aqui, por exemplo, os bancos, né? Os bancos, geralmente, eles estão disputando talentos nacionais. Essa realidade vem mudando um pouco com a volta do presencial e com né, as políticas de trabalho remoto estão mudando. Mas geralmente, são empresas que estão disputando talentos a nível nacional, tá? E não só remotamente, mas talvez de pessoas que estão procurando oportunidades em São Paulo para mudar, né? E, enfim, essa talvez seja uma prática que era mais comum há 5, 6 anos atrás, tá? Hoje eu acho que o pessoal prefere trabalhar remoto, né? Agora no Tier 1 aqui, eu botei o Mercado Livre e o Nubank. São duas empresas que são do Brasil, né? Ou o Mercado Livre não é do Brasil, né? Mas que atuam no Brasil muito fortemente e que estão disputando talentos internacionais. O Mercado Livre, toda a América Latina, então você vai estar disputando com gente da Argentina, do Chile, da Colômbia, para algumas vagas. E o Nubank, se eu não me engano, né, os países de contratação deles são Brasil, México e Estados Unidos. Se eu não me engano, é isso, tá? Mas o Nubank é uma grande empresa aí que contrata também talentos internacionais, tá? E aí, como é que você, né, eu tô falando um pouco sobre empresa, sobre candidato vaca, como é que você seleciona a sua linguagem de programação? Bom, baseado nessas três faixas aqui, você vai selecionar as empresas que você quer trabalhar. E isso vai ditar como você escolhe a sua linguagem de programação. Porque não existe a linguagem de programação certa, assim. Cada desenvolvedor tem sua própria carreira, cada desenvolvedor desenvolve da sua maneira, e escolher uma linguagem de programação ou uma stack de tecnologia não depende de um fator X. O mercado está pedindo isso agora e é isso. Não, basicamente você vai decidir quais as empresas que você quer trabalhar ou qual ramo, né, dentro dessas empresas que você quer trabalhar, e aí você seleciona empresas que façam sentido, né, dentro desse ramo que você quer trabalhar. E aí você vai montar uma jornada desde o Tier 3, né, até o Tier 1. E é claro que existem exceções de pessoas que já vão começar no Tier 2, pessoas que já vão começar no Tier 1.
Mas se você está buscando uma linguagem de programação, eu recomendaria que você selecionasse tier a tier qual empresas você quer trabalhar. E aí separar pelo menos duas, né, de cada tier para você ter mais ou menos uma matriz de estudo baseado nessas vagas que você viu. Beleza? Eu separei aqui, vamos ver, de cada tier, né, uma vaga, mas eu recomendo fortemente que você separe mais de uma para você poder comparar, né, as vagas. Deixa eu ver se aqui na tela, aí beleza. Então, no Tier 3, né, talentos regionais aqui, eu trouxe uma empresa que talvez já foi a mais forte aqui da minha região e que quando eu comecei também eu me baseei nela, porque eu queria trabalhar lá. Acabou por não acontecendo, mas, né, a matriz, né, a sua carreira, ela tá baseada em parâmetros e não necessariamente você vai conseguir atender todos, você vai conseguir atingir todos os objetivos, né. Então, nos requisitos e qualificações aqui da Softplan, tem Java, React, JUnit, Mockito, Git, Hibernate e outros. Né? As empresas não vão especificar todos os requisitos para uma determinada vaga. Acho que, enfim, seria inviável e seria meio amedrontador, eu acho, para os candidatos. Né? Ela vai destacar, né, aqueles que são mais importantes. Né? Então, aqui a gente vê, por exemplo, que Java e React são as linguagens, né, que se usa na Softplan. E aí, passando para o Tier 2, eu não botei o Itaú e o Bradesco aqui, apesar de eles ter bastante vagas, né, disponíveis, porque eles estão atuando mais no modelo presencial híbrido. Eu vi algumas vagas remotas, eu acho, mas não era a maioria. Então eu decidi, por exemplo, por botar o PicPay, que é uma empresa que segue a mesma linha, né, dos bancos, apesar de ser um banco digital, e que está contratando remoto. Então está disputando, né, talentos de todo o Brasil. Tá? E aqui, requisitos e qualificações, né, aqui tem os princípios de engenharia e tal. Requisitos e qualificações, programação orientada a objetos, que é o paradigma, Java 17+, Spring Boot, Design API REST, banco de dados, SQL ou NoSQL. Tá? E compreensão e entendimento de arquitetura de microserviços, mas isso não tem muito a ver com a linguagem, né? E sim com, enfim, arquitetura. Beleza? Essa é a empresa de Tier 2 aqui que eu separei. E a empresa de Tier 1 eu separei o Mercado Livre, para puxar um pouco o gancho, eu trabalho hoje lá, né? E aí aqui os requisitos são parecidos também, possuir conhecimento avançado em linguagem Java ou Kotlin, REST, Git, e aí o Mercado Livre traz mais aqui uma stack de observabilidade e métricas, né? New Relic, OpenTelemetry, Grafana, enfim. E também tá hoje, né, tem bastante vaga híbrida, mas o Mercado Livre, enfim, tem as vagas que estão disputando talentos em mais de um país, né? E é isso. E aí vocês podem ver aqui, por esse roadmapzinho que eu montei, né? Se a gente fosse pensar no roadmap Tier 3 até o Tier 1, que todas as empresas que eu separei aqui usam Java. E aqui é uma vaga só de back-end aqui também, né? Então não tem tecnologia de front. Mas aqui a tecnologia de front é React. E aí se você quiser trabalhar como full stack, né? Se você quiser atuar como full stack, você teria que selecionar vagas que também pedem front-end para você entender, né, qual a matriz de tecnologia que você consegue estudar. Tá? E aí, dessa forma, você, né, que se a gente fosse se basear nesse roadmap, eu escolheria Java para estudar, porque são as três empresas aqui que eu selecionei, usam o Java como linguagem principal. Beleza? Mas, de novo, né, o mercado muda, as linguagens mudam, e o Mercado Livre, por exemplo, né, é um forte candidato aí, ou vem se tornando, né, um forte candidato a adotar o Go, né, como linguagem principal. E essa é uma mudança que a gente tem que estar preparado, né? Apesar de que você que está começando, né? Talvez essas mudanças causem uma estranheza, mas para quem está começando, o importante é selecionar uma linguagem, entender, né, onde você quer chegar e partir para cima. E aí quando você chegar lá, é claro que, né, você vai se deparar com várias dessas mudanças. Beleza? A dica de hoje era essa, galera. Se eu estou fazendo principalmente aí uma série de vídeos para as pessoas mais iniciantes, tá? Então eu vou trazer alguns fundamentos também sobre estruturas de dados e algoritmos, né? Eu trouxe linked list aí no último vídeo. Então se você não quiser perder esse conteúdo, se inscreve aí e deixa seu likezinho aí para ajudar a gente. Beleza? Obrigado e um abraço.